Hoje estamos ao vivo também aí pelo YouTube, pelo Instagram. O nosso YouTube, lembrando, é o @Rádio Vale FM _Brumadinho. E o nosso Instagram é o @Rádio Vale FM 2023. Você pode acompanhar aí ao vivo também essa entrevista que estaremos fazendo aqui com a Isabela Pimentel, aí da Liga Municipal de Desportos de Brumadinho. Que nome grandão, né, Isabel? Bom dia, seja bem-vinda à Rádio Vale FM. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes, bom dia àqueles também que nos assistem. É um nome grande, mas é um nome de peso, né, Rodrigo? Com certeza. A Liga Municipal de Desportos de Brumadinho, ela carrega consigo uma tradição aí no esporte amador, o que é muito importante aqui para a cidade de Brumadinho. Nós não combinamos, mas você sabe me dizer desde quando existe a Liga Municipal de Desportos de Brumadinho? Olha, Rodrigo, a Liga ela é uma instituição cinquentenária. Cinquentenária? Se eu não me engano, desde 1972. 72? 72, se eu não me engano. Eu não era vivo ainda, não. Pois eu também não. O Alisson já tinha uns 20 anos, né, Alisson? 75, 49 aí. Bati na trave. Bateu na trave. Agora o Willis. Bom dia primeiro, né, Alisson? Bom dia, seja bem-vindo também, meu amigo Alisson Lopes, que é de BH, diga-se de passagem. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Willis. Bom dia. Isabel ou Isabela? Isabela. Seja muitíssimo bem-vinda à nossa rádio, à nossa região, ao nosso podcast. E olha pra você ver que legal. Uma mulher, hoje, que fala muito bem, né? Muitíssimamente Isso, fala, bem, com certeza. Representando aí a Liga de Desportos, e vamos falar de esporte e tudo, isso é muito legal. Hoje em dia, cada dia mais, né, Isabela? Cada dia mais as mulheres estão envolvidas no esporte, né? Mulher juíza, mulher bandeirinha, né? Em todas as áreas. Como é que é para você trabalhar lá, né, na secretaria? Só você de mulher? Tem mais mulheres também que trabalham junto com você? Esse é um mês especial para nós mulheres, né? Com certeza. A gente comemorou o Dia Internacional da Mulher e as mulheres a cada dia mais, graças a Deus, estão ocupando espaço. Aqui no esporte não é diferente. Hoje nós temos referências esportivas aí na arbitragem, nas coordenações, nas ligas, Federação Mineira. Para mim é muito gratificante. O presidente ele sempre deu total apoio. Eu sou a única mulher trabalhando hoje na Liga, nós temos uma equipe reduzida, mas no contexto esportivo nós temos várias parceiras que trabalham também, que auxiliam nesse processo. Os campeonatos de Brumadinho, eles recebem todos os anos várias auxiliares, já tivemos também árbitras mulheres aqui. Então isso é muito importante. Brumadinho é um lugar muito acolhedor. Com certeza. As mulheres elas se sentem à vontade aqui no esporte. É verdade. Então nós temos em todos os cantos, nós temos mulheres aí atuando no esporte. Seja aí no esporte amador, futebol amador, como também no esporte especializado. Né? O que é muito bom. Essa diversidade é muito boa. É maravilhosa, né? E tem que ter, né? Hoje em dia a gente vê muito futebol feminino, tá com o nível técnico até igualando ao futebol masculino, né? A coisa está evoluindo muito e essa oportunidade tem que ser dada. Quer dizer, já deveria ter acontecido, né? Sempre, né? Mas enfim, que bom que isso está aumentando e melhorando cada vez mais. Conta pra gente sobre o seu trabalho na Liga, como é, o que você faz lá, quais são as suas responsabilidades, quantas pessoas trabalham na Liga de Brumadinho? Olha, hoje na Liga, diretamente, trabalham aí 2 pessoas na parte de organização dos campeonatos. 3, na verdade. Nós temos um diretor de arbitragem, que é o André Márcio Teixeira, que é o Ceará. Ele é árbitro da Federação Mineira, ele é árbitro também da CBF e ele é o responsável pela arbitragem aqui no município. Tem o Leonardo, que é meu parceiro direto, a gente trabalha diretamente na organização dos campeonatos, dos arbitrais, e eu também faço isso. Então a gente atua ali, eu costumo brincar, até falei com vocês aqui mais cedo, nos bastidores. Então nós estamos ali na organização das tabelas, na organização dos campos, naquele sorteio de equipes, todo o contexto, de modo geral, que é necessário para que a competição aconteça. Então, o nosso trabalho ele começa lá nos bastidores e ele termina lá no campo. Porque nós também estamos lá acompanhando como delegado de partida, os jogos de modo geral, para dar esse suporte mesmo. Porque a Liga, ela se preocupa muito, tem um trabalho muito sério, sempre teve, da atual presidência, que é esse cuidado mesmo de fazer uma competição
da forma como ela tem que ser feita, de forma correta. Então, aqui em Brumadinho, os campeonatos, eles começam, eles terminam, ao contrário de outras ligas, que às vezes o campeonato para na metade por alguma questão jurídica, aqui nós não temos isso. O campeonato começa e ele termina da melhor maneira possível. Isso é algo que é um ponto primordial aí na gestão do presidente, do Anderson Urreba, que é essa seriedade mesmo no trabalho, é fazer um trabalho que ele orgulha, de fato, a população de modo geral. É algo que já tem muito tempo que o Urreba é presidente, né? Sim, o Urreba, se eu não me engano, é o terceiro mandato dele já na Liga. Eu lembro que ele saiu, depois entrou de novo. Ele saiu, depois ele retornou. Né? É um presidente assim, que eu sou suspeita para falar, dispensa comentários pela seriedade do trabalho. Eu, particularmente, tenho muita facilidade para trabalhar com o Urreba. Né? Porque ele é muito correto, ele é muito preciso, ele sempre cobra da gente que o melhor seja feito. Certo. Né? E ele valoriza muito a questão do esporte, ele valoriza muito a questão de um campeonato bem organizado, muito bem feito. A gente sabe que o esporte, de modo geral, e aí desde o nível amador até o nível profissional, sempre envolve muita disputa. Né? Então, a gente já vai para o campo com esse pensamento de que o trabalho ele tem que ser feito da maneira correta, de maneira idônea, para que ninguém saia prejudicado. Então, a arbitragem aqui ela é independente. Não existe aqui enviar um árbitro para o campo que ele já vai tendencioso. Nada do tipo. Aqui, realmente, o trabalho é feito da maneira certa. É um trabalho sério, correto. Tem quanto tempo que você está trabalhando na Liga? Eu estou na Liga, eu entro agora no meu terceiro ano. Terceiro ano? Terceiro ano. Bacana. Parabéns. Isabela, a gente está falando de Liga de Desportos. E nós temos aqui Yasmin e outros mais, né, esportistas aí, né? Ainda que adolescente, pré-adolescente, jovem, digamos assim, já brilhando a nível mundial, né? E outras muitas mais. E quando a gente fala Liga de Desportos, a gente está falando só de futebol? Claro que não necessariamente. Ou em que mais atua, ou quais modalidades atua a Liga de Desportos? Claro que não. Essa pergunta ela é até interessantíssima, que é algo que a gente precisa explicar. O trabalho da Liga de Desportos hoje ele não se limita somente ao futebol amador. As pessoas acham que a Liga ela só trabalha, às vezes, quando começam os campeonatos amadores. E não é assim. A Liga de Desportos hoje, ela apoia inúmeras competições esportivas, sejam elas no cenário estadual, nacional, seja ela no esporte especializado. Então, no ano passado mesmo, nós apoiamos equipes de jiu-jitsu, nós apoiamos equipes de peteca para disputarem campeonatos mineiro de peteca, nós apoiamos danças, de modo geral, alguns eventos que foram realizados, em parceria com a Secretaria de Esportes, que é uma parceria que é excepcional também, né, com o secretário de da Prefeitura Municipal, nós realizamos inúmeros eventos. Eventos esses como o GEB, como uma corrida de carrinho de rolimã que teve também, que é um esporte diferente, não deixa de ser uma recreação. É verdade. Mas a Liga, ela atua também apoiando inúmeros eventos esportivos e esses atletas independentes também. Então, a Liga, ela sempre está de portas abertas para receber, né? E é bom que isso fique claro também para todos os esportistas de modo geral. A Liga, ela sempre recebe essas solicitações de apoio para qualquer que seja a modalidade, qualquer que seja o evento esportivo. Isso é avaliado e grande parte deles é apoiado. No último ano, foram mais de 50 apoios esportivos em diversas modalidades. Quando você fala de apoio, você está se referindo a apoio financeiro, apoio... Como é que é esse apoio? Apoio muitas das vezes financeiro. A Liga hoje ela tem um recurso que ele é destinado para isso, para poder apoiar alguns eventos esportivos. Então, ela consegue apoiar festivais esportivos. Eu vi que vocês receberam aqui até o Beto, né, que fez a Copa União. A arbitragem da Copa União mesmo foi custeada pela Liga. Olha que legal. Né? E a Então, Liga em si, ela recebe esse recurso de onde? Da Prefeitura? Ele é advindo da Prefeitura. Ah, da Prefeitura. É por isso que eu digo que a Liga e a Prefeitura, embora elas sejam instituições independentes, porque algumas, às vezes isso causa uma confusão. As pessoas acham que a Liga é a Prefeitura, e não é. A Liga ela é uma instituição independente, mas que trabalha em parceria com a Prefeitura. Então, esse recurso ele é advindo da Prefeitura e, através da Liga, essas ações elas são realizadas. E a sede da Liga continua sendo lá na Secretaria de Esportes, ali na quadra de esportes, quer dizer? Sim. A sede da Liga ela se mantém lá. Então, vamos falar dos campeonatos, Isabela.
Vamos falar aí dos campeonatos que estão vindo. Quais são os campeonatos que vão acontecer através da Liga aí de futebol? A Liga, ela fez uma reunião geral no último dia 21 de fevereiro, onde ela apresentou para a sociedade brumadiense o calendário esportivo do futebol amador. Então, dentro desse calendário, os 2 primeiros eventos esportivos que nós teremos é a Copa do Interior e a Copa de Bairros, já com início previsto agora para abril. Depois nós teremos um campeonato de júnior, ali na altura do mês de setembro, campeonato de veteranos em julho e o tradicionalíssimo campeonato regional brumadiense, primeira e segunda divisão, que também começa em julho e setembro, respectivamente. Então, o calendário ele já está definido com as competições que elas vão ser realizadas anualmente. Agora, as próximas serão a Copa de Bairros e Copa do Interior, já iniciando agora no mês de abril. Mês de abril já tem dia para o início? Tem. A Copa do Interior, o início dela será no dia 14 de abril. 14. É uma competição que ela tem aí 12 times do interior, divididos em 3 grupos de 4 times, que vão jogar entre si em vários campos aqui do interior mesmo, nas barreiras em Bonfim, Melo Franco, Aranha, Córrego de Almas, Palhando. Essas competições, esses jogos eles são realizados aqui no interior mesmo. O foco é aqui a partir do dia 14 de abril. Quais são essas 12 equipes? Você tem aí essa informação pra gente? Eu consigo falar para você. As 12 equipes da Copa do Interior são Novo Ideal, Melo Franco, Retiro do Brumado, Córrego Fundo, Marques, Estrela Marinhense, Operários, Aranhense, Itaguaense, União Barreiras, Casa Branca e Córrego de Almas. Essas são as 12 equipes que vão participar dessa Copa do Interior. O atual campeão... O Novo Ideal é de onde? Novo Ideal. O Novo Ideal, eu acho que... Eu fiquei na dúvida também. Eu não vou me arriscar a dizer não, porque ao certo bateu uma dúvida aqui. Mas Vou perguntar aos Interior ouvintes também. aí, se tiver alguém acompanhando a gente, tendo oportunidade de nos avisar. É o Novo Ideal que eu fiquei na dúvida Conhece também. o Novo Ideal? O Novo Ideal onde é, seja. inclusive, Foi o atual campeão do ano passado? É o atual Olha só. campeão. Se eu não me engano, ele é aqui da região do Córrego do Feijão, essas coisas assim. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso E mesmo. como que vai funcionar o campeonato em si? Por exemplo, a Copa do Interior. Todos são 3 grupos de 4, como você falou. E aí esses 3, quem classifica, quem que não classifica? São 3 grupos de 4. Vamos classificar aí. Na verdade, vai ser por classificação geral. Vamos por assim do 1º ao 8º. Classificam aí. Do 1º ao 8º? Isso. Tá. Vão classificar. Depois a gente tem quartas de final, semifinal e final. Bacana. Não é aquela confusão igual o Campeonato Mineiro, não, né? Eu pensei Não. que o Campeonato Mineiro esse ano foi confuso demais, né? O formato dele é um formato diferente, né? Uns Tem times de causado uma chave certa jogam estranheza. com outras chaves e tudo. Não, nesse caso não. No nosso caso vai ser o modelo tradicional mesmo que vai ser realizado. E falar nisso, atleticano ou cruzeirense? Tá torcendo pra quem esse fim de semana? Eu sou cruzeirense, né, Cruzeirense? gente? Dá pra ver assim na cara. Eu não ando Deus muito abençoe. satisfeita com o meu time, não. Mas sou cruzeirense enquanto eu viver. Você acha que vai dar pra ganhar do Tombense? Com um pouquinho de esforço, talvez? Da Não tô última muito vez não deu confiante, muito não. certo, não, né? Vamos ver. Lá no Mineirão deve ter mais força, o Cruzeiro, né? Com certeza. O Beto confirmou que é do Córrego de Feijão, Novo Ideal. Córrego do É isso Feijão. mesmo, Córrego de Obrigado, Feijão. Beto. Córrego do Obrigado. Feijão. Olha que Beto. legal, Rodrigo, que a gente está ouvindo aqui. Por trás da Copa União, Beto e companhia, 1 bilhão de pessoas, vocês dois tiveram a oportunidade de estar lá filmando, acompanhando a final e tudo mais. Tem um mundo de outras pessoas também. Olha que você vê a arbitragem, que coisa legal, que eu não sabia também. Padrão, né, FMF, por aí vai. bacana, Isso é né? muito bom, né? Com E certeza. assim, isso é um ponto importante de ser mencionado, porque a arbitragem que vem para os campeonatos de Brumadinho é uma arbitragem de qualidade excepcional. Quando nós pegamos os jogos da primeira e segunda divisão, nós vamos aos campos e nós conseguimos identificar árbitros lá que eles estão no Campeonato Mineiro. Então, Isso. o Felipe apita aqui, o André, o Esquetino também. É uma arbitragem assim de ponta mesmo. É uma arbitragem
a nível profissional. E não à toa, o campeonato de Brumadinho ele é considerado hoje um dos melhores, eu me arriscaria a dizer até o melhor campeonato de futebol da região metropolitana. Quando nós vemos aqui no campo, nós sempre olhamos os jogadores que rodam mesmo na várzea, que são aqueles jogadores conhecidos. Todo mundo quer jogar em Brumadinho, todo mundo quer participar dos campeonatos de Brumadinho. Pelo nível, pela organização, pelo quão acolhedora a cidade de Brumadinho é também. Né? Então, assim, isso pra gente é motivo de muito orgulho. E você, dentro de Brumadinho, tem algum time preferido? Meu time preferido é a Liga, viu? É a Liga, né? Querendo te comprometer, né, Isabela? Nossa Senhora! E você falou da Copa do Interior e a Copa de Bairros lá dentro de Brumadinho. Quais são os times que irão participar? Olha, a Copa de Bairros, ela é realizada na sede, né? Então, vão ter jogos ali. Os times, na verdade, eles são uma junção dos bairros. Ah, tá. Né? Então, não existe um time especificamente falando. Existe a junção de alguns bairros que nós temos e que aí acaba que um bairro ele vai pegar esse nome do time, mas ele é uma junção de outros bairros. Ah, entendi. Então, nós temos hoje, na Copa de Bairros, o Santa Efigênia, Planalto, José Henriques, São Conrado, Coab, Residencial, Jota e Grajaú. São 8 equipes divididas aí em 2 chaves de 4. Classificam os 2 melhores de cada chave, semifinal e final. É engraçado porque eu achei que na sede ia ter mais times do que no interior, né? Então quer dizer que o interior é bem maior do que a sede, né? O interior sempre tem mais equipes. Tem muito mais equipes. Interior 12, né, no mais. total. E é limitado a essas 12 equipes ou tem essas 12 equipes porque é o que tem realmente? Ou teve gente que tentou escrever e não conseguiu porque já estava lotado? Não. Tem 12 equipes porque são essas mesmo. São essas Inclusive, mesmo. outras equipes poderiam ter participado e acabaram não participando. É coincidência, então, ter dado 12? É uma coincidência. Uma coincidência boa, né? É boa, né? Porque poderia dar ímpar, né? E ficaria mais difícil para você organizar No ano lá. passado, inclusive, foi assim. Né? Mas nesse ano nós tivemos as 2 equipes. Agora, já na Copa de Bairros, aí são de fato as 8 equipes. Por isso é feita a junção dos bairros. Né? Porque se a gente fosse pegar um bairro para fazer cada equipe, alguns não teriam até como formar time pelo tamanho, e aí daria uma quantidade muito maior. E lá na sede, como é que ficou a questão? Porque aqui você falou que vai ter as quartas de final, que vão sobrar 8. E lá não pode ser porque já tem 8. Aí ficam quantos lá? Semifinal? Vai classificar 4? Lá é semifinal direto. Semifinal direto. Semifinal direto. Ah, tá. Aí tem um negócio que aí enfrenta, né? O campeão do interior contra o campeão da sede ou não? Olha, no ano passado nós fizemos isso pela primeira vez, né? Que foi a nossa Supercopa. E aí o campeão da sede, ele enfrentou o campeão do interior. Eu não sei ao certo se esse ano ainda terá, porque aí depende mesmo das 2 equipes quererem participar desse torneio. Aí é uma questão que a gente deixa aberto para elas, mas no último ano isso aconteceu. E lá vai começar dia 14 também, de abril? Não, lá começa no dia 17. 17. Eu ouvi falando nessa data 17, por isso que eu tô te falando. Minto, no dia 21. 21? Isso. E no dia 14, por exemplo, vão jogar todas as equipes? Você já tem assim os primeiros jogos? Sim, eu consigo falar para vocês os primeiros jogos. E aí também, esse ano, diferente dos últimos anos, a Liga ela mudou o site dela. Então, a partir de agora, o site da Liga ele vai informar todas essas partidas, locais de jogos, endereço dos campos, quase que em tempo real, podemos dizer se ele vai ser alimentado. Então, todas as informações, notícias, referentes à questão esportiva mesmo da Liga, elas podem ser consultadas lá pelo nosso site, que é o ligadedesportesdebrumadinho.com.br. Lá qualquer munícipe ele consegue ter acesso à tabela completa, aos jogos. O site também ele é bem intuitivo, então ele dá um vai e vem dos jogadores ali, de onde eles saíram, para onde eles estão indo. Tem alguns rankings também de quem está melhor pontuado, seja o time, seja o jogador. É uma plataforma que ela vai vir para somar muito por ser bem intuitiva e por trazer várias informações mesmo que vão ser bem benéficas assim para o pessoal poder acompanhar e vivenciar essa emoção que é o futebol amador de Brumadinho. A primeira rodada da Copa do Interior,
Nós teremos aí no campo do Brumado, às 8h30, Novo Ideal versus Melo Franco. Às 11 horas, Retiro do Brumado versus Córrego Fundo. Já no campo do Aranha, às 8h30, nós teremos Marques versus Estrela Marinhense. Isso no dia 14 que você tá Isso falando? no dia 14. Certo. Serão 6 jogos. Uhum. E às 11, Operários versus Aranhense. Por fim, lá no campo das Barreiras, às 8h30, Itaguaense versus União Barreiras. E às 11, Casa Branca versus Córrego de Almas. Essa é a nossa primeira rodada que já está definida aqui da Copa do Interior. Bacana. E a Copa de Bairros lá, você já tem? A Copa de Bairros ainda não está definida, porque nós estamos aguardando algumas liberações de campo. Mas ainda não está definida. Assim que tiver, vai estar disponível lá no nosso site para consulta. Bom demais, né? Convidar o pessoal para ir no campo, né, Alisson? Importante demais o pessoal estar presente no campo, assistindo esses jogos que vão acontecer aí no dia 14 de abril. Vai dar no sábado ou domingo? Domingo, né? Vai dar num domingo. Os jogos são aos domingos. Aos domingos. Então, convidar o pessoal para ir no campo e nós, né, estamos conversando aqui com a Isabela, né, Ilis, para a gente fazer as transmissões aí. Bom dia, Ilis. Você não falou até agora, fala aí. Bom dia. Só deu o recado do Beto aí, né? Bom dia pessoal que está ouvindo a gente aí no Instagram, YouTube. Aproveitar e fazer uma pergunta para a Isabela. Em relação à filiação à liga, como que funciona essa questão dos times? Eu montei um clube hoje, por exemplo, assim, como é que funciona esse processo da filiação à liga? E esses campeonatos são só os filiados? Como é que funciona essa questão dos campeonatos e da filiação? Não, esses campeonatos, na verdade, não são só os filiados, não. Né? A gente, inclusive, na Copa de Bairros nem teria como fazer isso, porque o bairro em si ele não tem afiliação. A Liga hoje, ela filia os clubes de acordo com o que é estipulado pela Federação Mineira de Futebol. Então, tem um processozinho jurídico que é feito ali, é preciso ser montada uma diretoria, registrada uma ata em cartório, ser elaborado e aprovado um estatuto, tudo conforme manda o regimento da federação. Uma vez que isso foi feito, a documentação ela precisa ser apresentada para a Liga, que vai encaminhar isso para a Federação Mineira, porque o aval vem de lá. A federação aprovando, o time ele já está apto a disputar as competições oficiais. Lembrando que os campeonatos que precisam, de fato, de estarem filiados são os campeonatos oficiais. Então, são aqueles que são feitos em parceria com a Federação Mineira de Futebol. Geralmente, a primeira e segunda divisão. Os demais vai de uma determinação da liga. Aí vai de campeonato para campeonato. E aí, essa questão dos clubes que são filiados, que montam um clube, eles têm que montar uma estrutura, né? Aí você falou que tem presidente, essas coisas, né? E eles são taxados, tem impostos, eles têm alguma coisa que eles precisam... Você sabe se tem que pagar, assim? Se funciona como uma empresa, eu não sei muito bem como é que funciona. Sim, sim. Isso é até uma dúvida muito grande por parte daqueles que montam. O time hoje, ele basicamente funciona como uma associação esportiva, é quase que uma empresa. Então, ele precisa constituir um CNPJ, ele precisa prestar contas ali para a Receita Federal, ele precisa ter um CNPJ ativo. Então, isso acaba tendo um custo, que são esses custos com relação à documentação, né, o registro da documentação. Quando isso chega na Liga, a Federação Mineira ela costuma, sim, cobrar uma taxa dos clubes para fazer a filiação. Só que, graças ao bom convívio, o contato que o presidente tem com a federação, a gente sempre pede para isentar isso dos clubes. E em quase 100% dos casos a gente consegue. Nós tivemos uma filiação recente mesmo, que foi do clube da Coab, onde eles não precisaram pagar nada por isso. A gente conseguiu a isenção, então eles só precisaram ter o custo mesmo, que é referente ao registro da documentação. Mas a Liga conseguiu isentar para eles o registro. Então, a gente sempre tenta ter esse contato com a federação. Não é nada garantido de que não haverá taxa, certo. Mas a Liga, pelo convívio que tem, pelo fato do presidente ter esse respeito do presidente da Federação Mineira, a gente sempre consegue aprovar isso lá, sem ter custo a mais para o clube. Eu queria... Pode falar. Parabéns. É muito legal isso. Eu morava no Guirajaú, antes de mudar para cá, e joguei muito lá, uns 8 vezes, eu acho, com o time do Aguinaldo. Mas você é de BH, né? Sou de BH. Mas morava no Guirajaú. E o time de Aguinaldo e todo mundo. E muito legal isso, Rodrigo. Olha o que ela falou do campeonato aí das equipes. O jogo de Marques e Estrela Marinhense.
Copa União de novo, né? Uhum. Repetido o encontro que nós tivemos aqui com o campeonato organizado pelo Beto, né? É verdade. Estrela Mariense e Marques. Não, mas aí não foi a final, né? A final foi Estrela Mariense. Se esbarraram aí, vão começar Madruga. se esbarrando de novo, né? Vão se esbarrar de novo. O de Casablanca também é legal, hein? Faz parte. É, bem legal. O interior, ele é muito forte, né? No cenário esportivo de Brumadinho. Muito bom isso. Nós temos aqui várias equipes boas, equipes bem organizadas, bem montadas. E aí é o que eu digo. Quando a gente vai lá para a primeira divisão, que é o campeonato oficial, a gente sempre vê esses encontros assim desses clubes e sempre com jogos excelentes, assim, jogos que são emoção do começo ao fim. Então, o interior, de fato, ele veio muito forte mesmo no cenário esportivo aqui de Brumadinho. O Piedade, inclusive, já foi campeão, acho que umas 2 vezes, 3 vezes, se eu não me engano. O Piedade, sim. Até em relação a essa questão que ele falou aí do Piedade ser campeão, a Liga tem um histórico, por exemplo, assim, de todos os campeonatos, por exemplo, um arquivo que tem os campeões, os jogos, existe isso? Olha, a Liga, como a gente disse aqui no começo, ela é cinquentenária, né? Eu sei que de um período para cá tem sim. Agora, eu não consigo precisar para você se desde 50 anos, se desde o princípio campeões, tem, porque é muita história. Mas é algo que a gente está até tentando fazer esse levantamento para deixar isso disponível no site, porque é muito legal, né? Quando a gente olha para o campo, eu particularmente, meu pai jogou em Brumadinho, então ele sempre comenta de alguns times da época que ele jogava, e isso é muito gratificante, você saber que tem um histórico lá atrás, né? Que quando você olha para trás tem história demais. O presidente mesmo já jogou nos campos de Brumadinho, hoje é presidente. Então, assim, eu imagino para o atleta a emoção que não deva ser, né? Você poder olhar para trás e ter tudo isso, é algo que a gente está organizando para poder fazer. Até no Facebook mesmo tem uma página que chama Memorial de Brumadinho. Várias fotos lá são de clubes antigos, o pessoal que se junta. Não sei se era dos campeonatos em si, mas tem várias fotos de times que o pessoal se reunia. Aí fala, esse era meu pai, esse era meu avô. A gente até publicou recente no nosso Instagram também da Liga uma imagem que foi de 2 times de antes que foram os finalistas do último campeonato brumadiense primeira divisão. Né? E aí nós até brincamos que o presidente estava lá jogando em um deles também, e é uma foto assim que já faz um tempo. Então isso é muito legal, né? Na primeira divisão a gente homenageou também, nós fizemos uma homenagem ao responsável aí pela fundação do Ipiranga, que já não está mais entre nós, mas assim, foi muito emocionante de fazer isso. Porque não tem como a gente falar de Liga, falar do que a Liga é hoje, do que o esporte de Brumadinho é hoje, sem olhar para trás. Com certeza. Porque tudo começou lá. Os principais responsáveis, eles estão lá atrás. Então, a gente precisa preservar essa memória, a gente precisa trazer isso à tona, valorizar essas pessoas e sempre exaltá-las, porque foram elas que nos trouxeram aqui. Então, é sem dúvida importantíssimo ter esses registros e sempre valorizar essa história do futebol de Brumadinho mesmo. Beleza, vamos fazer um intervalinho aqui, o tempo da gente tomar um cafezinho, uma água, né, Alisson? Sim. E daqui a pouquinho a gente volta. Eu gostaria de perguntar a você, logo após o intervalo, Isabela, sobre o campeonato regional. Se tem data para começar, enfim. Então, após o intervalo, você vai preparando aí. Se tem alguma relação entre o campeonato regional com os times que participam do Copom de Bairros e também do Copom do Interior, beleza? Combinado. Voltamos já, então, com você aqui na Rádio Vale FM. Logo após o intervalo, eu vou tocar só uma musiquinha para nossa amiga Valéria, que está ligada com a gente aí. Mandou aqui um recadinho, uma mensagem no nosso WhatsApp. Lembrando que se alguém quiser fazer alguma pergunta, o nosso WhatsApp está à disposição de vocês, que é o 99759-4244. Beleza? A gente volta rapidinho aí com vocês. Rodrigo, agradecer o pessoal do Instagram aí também. Tá, tem bastante gente no Instagram acompanhando aí. Você tem que ir falando o nome da turma aí, eles. Tem muita gente aqui, né? É muita gente. Depois a gente, do comercial, a gente pega os nomes. Depois a gente pega e vai falando. Beleza, então. Um abraço para todos que estão acompanhando a gente no Instagram e também no YouTube. Eu estou também aqui no Facebook lá. Né, a gente está transmitindo também. Um abraço pessoal do Facebook também. Bom dia para você. Aí a música com Mato Grosso e Matias, Perdoa, especialmente para nossa amiga Valéria, né? E todos vocês ouvintes da Rádio Vale FM que estão nos acompanhando também
através do Facebook, Instagram e através do YouTube. Quem ainda não está aí, pode acessar lá, Rádio Vale FM, _Brumadinho no YouTube e Rádio Vale FM 2023, tanto no Instagram como no Facebook também, beleza? Estamos conversando com a Isabela Pimentel, da Liga de Desportos, Liga Municipal de Desportos de Brumadinho. Isabela, sobre o campeonato regional. Primeiro, tem alguma relação o Copom de Bairros e o Copom do Interior com o campeonato regional? Algum tipo de relação? Não. Rodrigo, oficialmente falando, não teria relação, não. Mas, assim, a gente sabe que toda competição esportiva que ela precede o campeonato oficial, ela serve de preparação. Né? Então, diretamente não, mas indiretamente a gente pode dizer que tem sim uma relação. Tem uma preparação. Até porque neste ano a ideia é fazer um campeonato regional diferente na primeira divisão, valorizando mais as pratas da casa, vamos dizer assim, colocando um percentual maior de jogadores de Brumadinho dentro da competição. Então, para isso, é interessante que se tenha a Copa de Bairros, Copa do Interior, para conseguir lapidar essas joias que estão aí escondidas no mostrar futebol. também, né, para o pessoal dos times verem os jogadores e trazerem para os times principais. Né? Exatamente. É uma forma, é uma vitrine, vamos se dizer assim, que os clubes têm para poder avaliar mesmo esses jogadores que se encaixariam aí na primeira divisão e até mesmo para testá-los. Né, para colocar ele para jogar ali, para ganhar um ritmo de jogo e já chegar aí no campeonato da primeira divisão, que é um campeonato mais forte, mais disputado, com uma certa bagagenzinha a nível de campeonato municipal. Então, eu diria que sim, tem uma relação. Pelo que eu observei, tem times que participam do Copom do Interior e do Copom de Bairros que participam do campeonato principal, mas não são todos. Na verdade, do campeonato da Copa do Interior, sim. Agora, da Copa de Bairros, não, porque né? são bairros. Falou, então, não tem nenhum juntos, time constituído. Agora, da Copa do Interior, sim. Nós temos Novo Ideal, Estrela Mariense. Casa Branca, Casa Branca. Tem alguns times, sim, que eles participam. Ok. Então, fala pra gente do campeonato regional. Qual que é a previsão de início? Olha, o campeonato regional... ele já começa agora na próxima quarta, vamos dizer assim, que é quando nós teremos o arbitral do campeonato. Né? Tá. Então, nesse arbitral, geralmente é apresentado o regulamento, as novas regras do campeonato, as novas colocações, é discutido com os times algumas informações que elas são importantes a nível do campeonato, são passadas algumas informações, dentre elas o fator determinante em termos de mudança esse ano, é sem dúvida a questão de ter mais jogadores de Brumadinho. Qual que é a porcentagem que você falou que vai aumentar? Olha, hoje serão 10 jogadores de Brumadinho, inicialmente 10 jogadores de Brumadinho inscritos, 3 jogadores jogando. Então, antes não se tinha isso, a ideia é que agora isso passe a vigorar, lógico que será discutido no arbitral, mas antes era livre ou não tinha um número? Não, antes tinha um número que ele era reduzido, mas não tinha essa obrigatoriedade em termos dele estar jogando. Tá, a ideia para esse ano é que a gente consiga fazer isso. E é literalmente para valorizar o futebol amador de Brumadinho, para valorizar esses jogadores que eles são do município. E quantos jogadores cada equipe pode inscrever? Ao total, 25 jogadores. 25 jogadores? 25 jogadores são inscritos. Esses jogadores eles têm que estar regulares junto à Federação Mineira. Então, eles precisam estar cadastrados, regularizados, inscritos no time. Por ser uma competição oficial, a gente segue os ritos aí da Federação Mineira. Entendi. Então, mas aí, no caso do jogador, é o time que é responsável pelo cadastro dele, no caso? É o time. Tá. O time é responsável por fazer o cadastro e apresentar a ficha que é necessária para transferência, inscrição. E essa ficha ela passa pelo crivo da Federação Mineira. Então, a Liga ela não determina, no caso do campeonato oficial, quem é cadastrado, quem não é, quem é transferido, quem não é. Essa afirmação, essa confirmação, ela vem da Federação Mineira de Futebol. Você já tem a lista dos times que vão participar? Eu tenho, mas eu prefiro aguardar o arbitral para poder passar, porque assim, pode ser que alguém venha desistir, pode ser que alguém não participe, então eu estaria te passando uma informação. Por enquanto, tem quantos times? São 12 times. 12 times, 12 por times. enquanto?
Da sede e do interior? Da sede do interior. Entendi. Ano passado o campeão foi o Brumadinho? Não, ano passado foi o Ipiranga. Ipiranga? Ipiranga foi o campeão. Bacana. Ipiranga de onde? O Ipiranga é da sede. Da sede também? É da sede. Bacana. Isabela, Oi. e como que tá a situação do Brumadinho Futebol Clube e o Canto do Rio? Bom, essa situação é polêmica, né? Já é uma tradição. Brumadinho e Canto do Rio são times históricos aqui dentro de Brumadinho. Então, gera-se uma expectativa muito grande pela participação desses dois clubes na primeira divisão. Né? A gente sabe que, até mesmo falando desse cunho de tradição, são times tradicionalíssimos que carregam consigo uma bagagem pesadíssima. Né? Então, a gente está falando aí de um clássico regional. A expectativa é que as duas equipes esse ano na primeira divisão a gente consiga proporcionar e ter ainda mais competitividade na primeira divisão do que já se tinha antes. Né? E é importante, é muito válido ter equipes de peso assim para valorizar o campeonato em si. Então a gente imagina e espera que essa competição fique ainda mais acirrada. Vamos aguardar por isso, né? E eles têm mais alguma pergunta para Isabela? Não só a informação do Beto que passou pra gente aqui, que Canto do Rio, Estrela Marinhense, Casa Branca e Barreiras subiram no ano passado. Isso aí. Fala de novo. Canto do Rio, Estrela Canto do Rio. Marinhense, Casa Branca e Barreiras subiram Casa no ano Branca e passado, Barreiras. segundo o Beto Queiroz. Então esses aí já estão, né, garantidos. Se não desistir, né? É. Mas vamos puxando. Aí você já falou 6. Né? Aqui nós já estamos 6. Estamos quase chegando. Eu acho que esses subiram Piedade da segunda divisão, completa isso aí, Isso, né? eu Piedade falo que sempre assim, participa. é complicado falar isso, porque a gente tem os nomes que já são definidos. Só que antes do arbitral, você ainda não tem a confirmação de todas as equipes que elas de fato irão participar. Pode ocorrer de não participar. Entendi. Então, e às vezes ela subiu, mas ela acaba pedindo uma licença e não participa. Então, e aí, fica o que até- acontece? Aí Aí sobre coloca outro, como é que outro? faz? Aí tem que ser avaliado caso a caso. Entendi. Para ver o que aconteceu, por que está sendo pedida essa licença, por que não está. Porque até mesmo acesso e decesso, que é o subir e descer, a gente sempre precisa seguir o que é estipulado pela Federação Mineira. Então, isso foge da alçada da Liga determinar, às vezes, assim, sobe tanto, desce tanto. A gente tem algumas questões jurídicas por trás que têm que ser observadas, que têm que ser seguidas também. Então, é bem complexo isso. Não é simples Não é tão assim de simples falar, assim, não. não, né? A logística não é fácil, né? Ô, Ilis, você falou que o pessoal estava acompanhando a gente no Instagram, mandando um abraço. Quem que é? Ó, quem tá agora com a gente tá a Neide, Toca Santos e a Ângela. Estão ao vivo agora. Acho que Zeri, acho que é Zeri. Nilda Farias mandou bom dia pra gente aqui. Bom dia pra ela também, ou pra ele. Zeri, eu acho um nome meio genérico, não sei se é Azeri ou Ozeri. Mas bom dia de toda forma. Importante é o bom dia, né, Importante eles? é o bom dia, né? Se for Ozeri ou Azeri, tá aí com bom dia. Bom dia pra você. Pois é, aí eu acabei te interrompendo, você não falou a data de início do campeonato regional, falou? Não, do regional não. A previsão é que ele tem início no dia 28 de julho. 28 de julho. De julho. A reunião técnica, o arbitral, ele vai ser realizado já na próxima semana, até mesmo para os times eles terem tempo hábil de absorver essas mudanças, ter um tempo maior para poder se preparar para os jogos, para já chegar mesmo com bagagem, estrutura, para ter tempo mesmo de conseguir montar a equipe. Que a gente sabe que o foco de todas as equipes que disputam a primeira divisão é a Copa Itatiaia. Né? Então, montar uma equipe competitiva, ter uma equipe competitiva para poder chegar até as finais, ser o campeão da primeira divisão, é importantíssimo. E para isso o tempo ele é essencial. A Copa Itatiaia é da Itatiaia ou é da Federação Mineira de Futebol? Ela é da Itatiaia com Com parceria, parceria com com a a federação, mas Ah, ela tá. pertence à Rádio Itatiaia. Interessante. E para acessar a Copa Itatiaia, só pela primeira divisão ou tem outro campeonato que dá vaga também para a Copa Itatiaia? Olha, a Copa Itatiaia é uma questão complicada, porque como é um campeonato que ele pertence à Rádio Itatiaia, eles fazem isso por meio de convite. Então, a rádio ela tem total autonomia para convidar os municípios que ela quer que participem, que ela deseja que participem. Inclusive, há 2 anos atrás, Brumadinho tinha sido campeão, a gente acabou não indo para a Copa Itatiaia por este motivo, porque a Copa acabou
não convidando. É verdade, a rádio não convidou. Isso? E isso é uma coisa assim que a liga ela não tem poder, ela não tem controle nenhum com relação a isso. Depende da rádio, mas é fator determinante você participar do campeonato oficial do município, que é feito em parceria com a Federação Mineira. Isso é de praxe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem premiação para o campeão da Copa de Bairros, do Copom do Interior, do Campeonato Regional? Existe uma premiação? Do Campeonato Regional... Além do troféu, eu sei que existe, mas eu falo Sim. assim, tem alguma premiação em dinheiro? Alguma Do coisa Campeonato Regional, sim. Né? No último ano, o Ipiranga, que foi o campeão, ele recebeu aí R$25 mil. 25 mil? 25 mil. Uai, o prêmio é que bom. foi o prêmio que ele recebeu, que é destinado até para custear depois os custos com a Copa Itatiaia, Certo. que também não é uma competição barata, mas na primeira divisão, sim. Agora, nos campeonatos, Copa do Interior, Copa de Bairros, geralmente não. Geralmente Não. é só a premiação mesmo. Só o troféu, e medalha. medalhas. Isso. Isabela, você falou que seu pai jogou e tudo, e a gente está vendo você falar tudo isso muito bem, né, Rodrigo? Essa paixão sua, essa vocação, essa caminhada toda, você diria que é por causa de ter visto, tido a oportunidade de ver seu pai jogando, essa coisa de futebol, de esportes? Fala um pouquinho. Com certeza. Eu estou te vendo uma pessoa apaixonada por esportes, né, Rodrigo? E eu, com de fato, certeza. sou. É muito bom. E conhecedora, né? Isso, Eu parabéns. de Bem fato, por dentro. obrigada. Eu de fato tenho esporte correndo na veia. E o meu pai, sem dúvida, ele foi o fator principal para isso. Eu acompanhava meu pai nos campos, eu sempre ia com ele. Eu cresci dentro de casa com essa paixão mesmo que ele tinha pelo futebol, pelo Cruzeiro ainda mais. Né? Somos Cruzeiro, inclusive. Anda chateado meu pai, mas tudo bem. Mas, assim, ao longo do tempo, eu sempre fui apaixonada mesmo pela questão esportiva. Acabei trabalhando com isso muito nova, aos 17 anos. Eu já trabalhava na Secretaria de Esportes, não aqui de Brumadinho, mas no município de Mário Campos. Então, Você é natural de Mário Campos? Eu sou natural de Mário Campos. Eu fiquei inserida no esporte desde muito nova. Quando eu era mais nova ali, na adolescência, eu cheguei a jogar em alguns times também. Então, eu tenho esse quê do esporte assim, a vida inteira. Sempre foi algo que eu sempre fui apaixonada. E a oportunidade de poder fazer isso dos bastidores na organização é algo que, assim, eu sou de fato apaixonado. Poder fazer as coisas acontecerem, poder ver o futebol acontecendo. Porque a gente acha que o futebol é só para quem está ali jogando, né? Que as competições é só para quem está jogando ali. E não é. Na verdade, a gente traz aquele amor, aquela coisa lá de trás, de ter alguém que você ama ali jogando, de ter aquele orgulho de ir para o campo e ver a pessoa que você gosta ali jogando, alguém conhecido, um amigo que seja. Então, o futebol ele é uma ferramenta que ela movimenta o local. Né? Eu brinco que lá em Mário Campos mesmo tem pouquíssimas opções de lazer, mas vai no campo no domingo. Tá tem lotado. mais onde pôr gente. É verdade. Porque é um lugar de Aqui confraternização. no interior um lugar que também, consegue né? encontrar Principalmente. Né? O Porque interior- no interior tem muito poucas opções, inclusive, né? Infelizmente. Eu sempre falo assim, aqui no interior, uma situação que me chamou muita atenção, que eu fiquei muito feliz, foi com o time do Estrela Marinhense. Né? Teve um jogo deles que eu tive a oportunidade de acompanhar na primeira divisão, e foi uma torcida assim, encantadora. A torcida estava cheio de familiares e conhecidos, e um pessoal acolhedor, e aquele amor ali pelo time. Isso é legal demais de se ver. E é isso que a gente precisa resgatar, não somente do campeonato regional, mas em todos os campeonatos, de modo geral, que é essa questão de você ter essa presença nos campos, de ter mesmo as pessoas ali, gostando daquele momento, confraternizando naquele momento, podendo dizer o meu filho, o meu primo, o meu tio, verdade. o meu pai está ali jogando agora, e eu tenho muito orgulho de dizer isso. Isso aí, parabéns. É muito bom a gente encontrar alguém que tem a sua paixão, né? Claro, estabelecida. Eu gosto disso, eu gosto do que eu faço, gosto do que eu acompanho. E quando Me a gente permita- faz o que a gente faz com prazer e gosta, fica Isso aí. mais fácil e a gente acaba fazendo melhor, né, Isabela? Isso aí. Sem dúvida, a gente não trabalha, né? Eu falo que é uma espécie de lazer. O seu trabalho vira um lazer Vira um porque você está lazer. fazendo algo que você gosta. Você vai ser delegado, você falou, você vai trabalhar como delegado durante os jogos que você falou? A gente sempre acompanha, enquanto liga, as competições.
Então a gente vai aos campos, dá um suporte, vê como Você é que vai tá a vir no questão interior da ou você vai arbitragem. para Eu devo rodar, rodar? né? Passar aqui pelo interior, dar uma passada pela sede também. Então a gente sempre está em todos os cantos Tá que a Liga acompanhando, está para conseguir acompanhar o trabalho, conseguir ver se o trabalho está sendo executado da forma correta. Porque a gente precisa desse feedback também até para se direcionar. E nada melhor do que estar no campus, nos campos, ouvir as pessoas que estão ali, ver como o serviço está sendo executado, como a competição está em andamento, para a gente poder ter esse feedback. É verdade. Então, isso é bem importante. Muito obrigado, Isabela, pela presença aqui com a gente agradece demais. Para finalizar, eu gostaria que você respondesse o seguinte: a pessoa que tem um projeto, igual você falou, que às vezes consegue o apoio da Liga, como que ela faz para conseguir esse apoio? E quero te agradecer demais, foi muito bom, foi bem esclarecedor. Espero que a nossa parceria aí com a rádio também a gente possa estar transmitindo os jogos em parceria com a Liga e que perdure. Enquanto que você quiser voltar aqui, vai estar com as portas abertas para você, viu? Rodrigo, te agradeço demais, agradeço a todos aqui que estão presentes, aqueles que nos ouvem, nos assistem também, pela oportunidade de estar falando um pouco sobre o trabalho da Liga. Né? Vir aqui em nome do presidente representá-lo é uma responsabilidade imensa, pelo trabalho que ele desempenha, pela forma e conduta que ele tem. Né? Mas é importante a gente mostrar mesmo o trabalho que está sendo feito, que a Liga vai muito além do futebol, que a Liga vai muito além dos campeonatos que já são tradicionais, mas que tem um trabalho que vai muito além disso. É verdade. Com relação a esses apoios, a gente sempre pede para esses projetos, essas pessoas, elas encaminharem para a gente um ofício informando o tipo de apoio que precisa, para qual evento esportivo que precisa, porque aí isso é avaliado e estudado, essa viabilidade mesmo de apoiar. Né? Mas precisa chegar esse documento em forma de ofício para que ele possa ser avaliado. Possa ser analisado. Né? A Liga está de portas abertas, o horário de funcionamento da Liga é de 14 às 19 horas, que é o mesmo horário da Federação Mineira, e nós estamos à disposição lá para qualquer um 14 às 19 horas, de segunda a sexta. De segunda a sexta. Certo. Qualquer um que precisar, a gente está à disposição. E vocês também da rádio, contem com a gente. Em nome da Liga, eu quero agradecer também o trabalho de vocês, porque a gente sabe que é extremamente importante os meios de comunicação darem visibilidade e demonstrarem o quão bonito é essa festa que acontece nos campos. Né? Então, saber que nós temos instituições assim que demonstram, que mostram o trabalho que está sendo realizado, que mostram essa alegria que a gente pode ver nos campos, é muito importante. Então, a gente agradece também pelo trabalho de vocês, pela parceria e principalmente pela oportunidade. Muito obrigado. Conversamos aí com Isabela Pimentel, da Liga Municipal de Desportos de Brumadinho, e daqui a pouquinho vai estar chegando aqui para conversar com a gente também o nosso secretário de Esportes, Vanilson Giada, vai estar falando sobre tudo. Fala, Alisson. Rapidinho, Rodrigo, rapidinho, eles. Agradecer mais uma vez a oportunidade de te conhecer, né? E conhecer o trabalho da Liga de Desportos, Obrigada. Rodrigo. Esse trabalho, esse background aí, né? Que a gente, às vezes, não dá valor. Duas perguntinhas, rapidinho. Qual o nome do senhor, seu pai? Que eu não... Geraldo Pimentel. Beleza. Geraldo Pimentel. Esse E- sobrenome Geraldo. Pimentel não me é estranho, o sobrenome Pimentel. Em qual posição ele jogava e você também? E ele teve a oportunidade de ver você jogando? Meu pai teve, né? Eu falo que meu pai, assim, ele foi o meu maior incentivador de tudo na vida, né? Então, meu pai, ele teve a oportunidade de me ver jogando, me levava aos campos para jogar. Era aquele cara que ficava lá na torcida gritando e falando e elogiando. E o meu pai, assim, ele foi um plural em campo. Ele foi desde goleiro, a meio de campo, a atacante. Que legal. Foi de tudo um pouco. E Ele você? gostava tanto do esporte que ele queria era jogar, independente da posição. Já eu joguei ele meio de campo, no campo, pivô em quadra, Ronaldinho, mas bem Rodrigo, discreta aí, ó. também. Ronaldinho, a visão de Ronaldinho. jogo. Muito Bacana bem, Isabela, demais. parabéns em nome Obrigada, de todos gente. do interior, da rádio e os ouvintes, né? E a gente queria agradecer muito sua presença. Eles. Obrigada. Não, só agradecer também, né? Falar da importância do esporte, não só como esporte, né? A gente sabe que você falou a questão dos campos ali, que ali em campo tem os comerciantes, tem o pessoal que vive, ganha dinheiro com aquilo ali, então movimenta tudo, não só a cultura, como a gente falou, das memórias,
também a economia, tudo ali está ligado aos esportes. Então é um trabalho essencial para a existência da comunidade, né? Sem dúvida. Eu até costumo brincar com o termo de turismo esportivo, né? Eu falo que Brumadinho é forte em tudo. No turismo esportivo não seria diferente, né? Trazer essas pessoas para conhecerem, para participar do esporte, movimenta a economia local. Isso permite uma interação cultural que é interessantíssima. Então, assim, é extremamente válido. Eu falo que o esporte, ele é um agente transformador em todas as pontas. Seja ela econômica, seja ela social, seja ela profissional. Em todos os aspectos, o esporte, ele é um agente transformador. Muito obrigado, então, Isabela Pimentel.